retomando com a partilha da Palestina, Resolução 181, dividiu a terra palestina em dois estados, ficando 57% para o povo judeu, que era uma minoria, e 43%, 42% mais 1% de Jerusalém, para o povo palestino. E ainda a gente frisou que algumas situações estranhas aconteceram, sui generis. Por exemplo, o território que ficou estabelecido como Estado de Israel, cidades palestinas permaneceram com a população 100% de palestinos dentro de Israel. O povo palestino não concordou com essa partilha. Houve um socorro do mundo árabe, assim, de alguns países, mas de uma forma atrasada. Israel se autoproclama Estado e promove a chamada catástrofe Nakba, catástrofe do povo palestino, a partir do momento em que inicia o Plano Dalet, a limpeza étnica da Palestina, e usa o massacre de Deir Yassin como símbolo para promover o terror na Palestina. Aí a gente tem cerca de 531 aldeias, vilas destruídas. A população palestina é obrigada a abandonar suas casas, vai para as fronteiras. As fronteiras hoje existem mais de 7 milhões de refugiados e refugiadas. A ONU em 50 cria inclusive uma agência especial para refugiados. E hoje a gente tem um dado de cada 47 pessoas refugiadas, 45 são de origem palestina. Nos acordos de paz, inclusive, é a questão do retorno à terra dessas pessoas não entra. Então, houve a Nakba. A partir dali, o povo palestino fica à mercê de uma ocupação que tenta, inclusive, apagar a história da Palestina. A educação que é passada para as crianças, né, e as futuras gerações de Israel é como se não existisse um povo, é a invisibilização do povo palestino. Começa a resistência palestina. A resistência começa nos movimentos estudantis, no seio da universidade, e a partir de 64 surge a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e Yasser Arafat, que se tornaria símbolo da luta em defesa da causa palestina. Ele funda a OLP com outras pessoas. A OLP começa a mostrar ao mundo que existia um povo sendo martirizado, sofrendo um holocausto, sofrendo um genocídio, abandonado pelo mundo. Na Guerra dos 6 Dias, nós falamos, Israel anexa as colinas de Golã e o Monte Sinai, além de ocupar os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Nesse momento, aí ocorre a ocupação. Então, se restringe o território palestino a 22% daquele território original. Na década de 70, o mundo começa a enxergar a causa palestina. É em 80 que surgem as intifadas, o levante de pedras. Crianças, principalmente jovens, começam a tirar paus e pedras nos tanques, nos exércitos de Israel. A gente citou o massacre de Sabra e Shatila, lá no Líbano, quando as forças de segurança de Israel entram, que aí os grupos terroristas, Irgun e Haganah, se transformam no exército de Israel, entram no Líbano e ajudam, preparam o terreno para o massacre de Sabra e Shatila, quando os falangistas cristãos do Líbano promovem aquele massacre, e é considerado um genocídio. Ariel Sharon é considerado um crime de guerra, é condenado criminoso de guerra. A gente cita esse exemplo para depois falar quando a Arion viola o espaço da religião muçulmana, o espaço sagrado de Al-Aqsa, da esplanada das mesquitas. Mas antes, a partir da intifada, a gente tem uma nova imagem do mundo em relação à causa palestina. Pessoas jovens enfrentando os exércitos, enfrentando os tanques de Israel. Em 88, Arafat dá uma guinada na história da questão palestina quando admite e reconhece na ONU, um discurso histórico emblemático, a existência de dois estados, se encaminha aí para um processo de paz, que é um acordo de paz já de Oslo, para inglês ver. Por quê? Porque naquela situação ele não é cumprido, e a gente demonstrou que a sociedade palestina, os movimentos de resistência palestinos não concordaram. Por quê? Porque naquele momento do acordo, você tinha, de um lado, o direito à terra, uma vinculação histórica de um povo,
E do outro lado, a defesa a partir do livro sagrado de honra e religião. Se você pesar no direito, quem teria mais legitimidade para sair vitoriosa nessa negociação? Mas não, foi uma negociação que previa um protocolo de retirada das colônias israelenses, mas as colônias continuaram os assentamentos, né? Nós vimos que os assentamentos são colônias onde os judeus ficam protegidos e o exército promove dentro dos territórios ocupados a violação dos direitos humanos. Aí nós vimos que em 95 um terrorista judeu assassinou Isaac Rabin. Houve o recrudescimento das tensões. Em 2001 o episódio de Ariel Sharon faz com que ele se eleja, porque há um crescimento da extrema-direita. Os anos 2000 são marcados pelos massacres em Gaza, pela ascensão do movimento de resistência Hamas na faixa de Gaza. Israel retira suas colônias de Gaza para poder promover aqueles massacres. O Hamas, um partido político, um movimento de resistência, assume o controle em eleições na faixa de Gaza. Então você fica na Cisjordânia com o Fatah ligado ao ELP e na faixa de Gaza o Hamas. Em 2012 a gente registrou que, apesar do voto sempre contrário dos Estados Unidos e, lógico, de Israel, a Palestina ascende a condição de Estado observador. A década é marcada por revoluções em outros países do mundo árabe, porque os Estados Unidos, quando a gente mostrou na virada do milênio, tinha o controle, era a potência imperialista mais forte, mas aí a partir desta última década começa a mudança no cenário da geopolítica, com o crescimento econômico da China. O episódio da Guerra da Síria mostra uma aliança nova entre Rússia, China, o Irã se contrapondo a Estados Unidos e Israel, não é? E aí a gente citou também que há um movimento religioso, o dispensacionalismo. A gente chamou o dispensacionalismo como a justificativa doutrinária da teoideologia sionista cristã. O sionismo, ele se imiscui nas religiões, na religião cristã, nos movimentos católicos, conservadores e evangélicos neopentecostais, que passam a defender ao Estado de Israel. E assim há essa confusão entre um Estado político, um ente político, e um povo, um Estado, enfim, vindo de uma herança religiosa. Nos dias atuais, a situação só se agravou. Em 2018 foi aprovada no parlamento israelense, no Knesset, que o Estado de Israel é exclusivo para as pessoas de religião judaica, exclusividade de língua. Isso só piorou a situação. Aí a gente citou também o acordo do século unilateral de Israel e dos Estados Unidos, que prevê a capital, Jerusalém, exclusivamente para Israel. Nós pedimos socorro aqui ao artigo de Said Ahmed, Marcos Tenório, que mostra também uma guinada na diplomacia no Brasil. Aí o artigo fala do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, é o título, porque mostra que hoje o Brasil apoia Estados Unidos e Israel e de forma unilateral. Finalmente a gente lançou a ideia de que essa mudança geopolítica, essa mudança da hegemonia no mundo pode trazer esperança para a causa palestina. E aí, hoje, ela sobrevive da solidariedade internacional. A gente falou de artistas, Shakira, Estou Aqui, Javier Bardem, Gael Garcia Bernal, Robert De Niro, Roger Waters, né? Movimentos, a gente citou também o movimento BDS, Boicote, Desinvestimentos e Sanções, que a partir da ação política eficaz, a gente consegue, através disso, atingir a economia dos países. Nós destacamos que a luta é contra o sionismo e não
concordamos com essa pecha do antissemitismo. E finalmente a gente descreveu as violações dos direitos humanos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, a questão da como vivem as crianças, os postos de controle, enfim, uma série de violações. A gente citou a marcha pacífica pelo retorno, onde os palestinos, as palestinas eram assassinados pelos apoiadores de elite. A gente contou o episódio da Flotilha da Liberdade, levando ajuda humanitária e ativistas também sendo assassinados. E a gente resumiu essa conclusão, mas como realmente foram 2 vídeos extensos, a gente sabia e nós deixamos para um vídeo final as referências de leitura, indicações de filmes, enfim, uma finalização no próximo vídeo. Neste agora, a gente pela última vez vai utilizar o Salam Aleikum, Paz seja convosco, dizendo que quando alguém chega no local e diz o Salam Aleikum, a pessoa responde Aleikum Salam. Até o último vídeo.